E aí, galera, tudo bem? Quem está falando com vocês aqui é o Israel. Estou passando para deixar aí mais um vídeo com vocês. E hoje será sobre regra de 3 simples, ok? Pessoal, vou deixar com vocês aqui algumas correções, alguns exemplos que eu vejo, né, que às vezes alunos têm dúvida de como resolver problemas envolvendo regra de 3. Então, a primeira questão é o que é uma regra de 3, né? A regra de 3 nada mais é do que um probleminha em que ele te dá 3 grandezas e você tem que achar a quarta. Por isso que chama regra de 3. Tem a regra de 3 simples, que é o que eu vou falar com vocês aqui, alguns exemplos, e a regra de 3 composta. Vamos analisar? Fala assim, Rosângela anda 6 quarteirões em 9 minutos. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que esquematizar o seu problema. Você pode colocar aqui o Q de quarteirões e o T de tempo, tá? Então, ela anda 6 quarteirões em quanto tempo? 9 minutos. Com a mesma velocidade, ou seja, a velocidade ela não mudou, quantos minutos ela andará 10 quarteirões? Pessoal, vamos pensar? Quando a gente analisa um problema de regra de 3 simples, a gente tem que pensar se as grandezas que estão envolvidas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Sabe o que é isso? Grandezas diretamente proporcionais significa que quando uma aumenta, o outro também aumenta. Quando um diminui, a outra grandeza também diminui. Vamos pensar. Se ela anda 6 quarteirões em 9 minutos, se ela andar 10 quarteirões, ela vai gastar mais tempo ou menos tempo? Então, ela vai gastar isso que você pensou, mais tempo. Então, ou seja, aumentou os quarteirões andado, aumentou o tempo gasto. Então, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, quando isso acontece, a gente vai multiplicar cruzado. Então, você vai fazer 6 vezes x. E aí você vai fazer 10 vezes 9, que dá 90. Então, x é igual. Você vai pegar o 90 e você vai dividir por 6. Então, 90 dividido por 6 é quanto? 15. Ou seja, para andar 10 quarteirões, serão gastos 15 minutos. Ok? E lembrando, por que chama regra de 3? Porque ele te deu 3. Ele te deu o 6, o 9 e o 10. E ele quer a quarta, que é a desconhecida. Beleza? Vamos pensar nesse probleminha aqui. Um trem, a velocidade média dele, a medida de velocidade média de 75 km por hora, vai de uma cidade a outra em 4 horas. Se a velocidade média for 90 km por hora, em quantas horas ele percorreria o mesmo trecho? Primeira coisa, separar as grandezas. Quais grandezas que a gente tem? A gente tem a grandeza da velocidade e a grandeza do tempo. Beleza? Ele vai a 75 km por hora e ele gasta um tempo de 4 horas. Aí está perguntando, se ele for a 90 km por hora, qual será o tempo que ele vai gastar? Ou seja, quantas horas ele percorreria o mesmo trecho? Vamos pensar? Grandezas separadas, velocidade de um lado, tempo do outro. Agora eu tenho que analisar se o problema é diretamente proporcional ou se ele é inversamente proporcional. Ele será diretamente se ambos lados, se as duas grandezas ou aumentarem ou diminuir. Vamos pensar mais um pouquinho? Se eu aumento a velocidade, significa que eu vou chegar mais rápido. Conclusão, o tempo será menor. Aumentar a velocidade significa que você chega mais rápido
No entanto, o seu tempo diminui. Ou seja, a velocidade aumentou e o tempo diminuiu. Portanto, as grandezas elas são inversamente proporcionais. Quando isso acontece, o jeito que eu proponho para resolver é: você vai multiplicar reto. Então, você vai fazer 90x é igual a 4 vezes 75. Você vai fazer 4 vezes 75. Então, esse aqui vai ficar 90x é igual a 300. Beleza? Então, esse é o ponto aí que a gente precisa. Aí a gente pode cortar o zero com zero. Aí vai ficar assim, ó, x é igual a 30 dividido por 9. Se você dividir isso aqui por 9, a gente vai ter o quê? Vamos pensar. A gente vai ter, quanto que é 27 dividido por 9? 27 dividido por 9 é 3. Beleza? Então, 3 horas. Tranquilo? Só que sobrou 1/3, né? Pensa bem, você tem 30 sobre 9. Vamos pensar? Sempre que dá, tem que simplificar. É isso que eu queria que você pensasse. Vamos pensar comigo aqui, ó. Se você simplificar isso aqui vai ser o quê? 10, divide por 3, 10 terços. Tá? Só que isso daqui, a gente tem que analisar de uma maneira que a gente poderia pensar. Seria 10 terços de hora. Aí a gente teria que fazer 10 vezes 60. Ok? Quanto que é 10 vezes 60? Aí nós vamos lá. 600. 600 dividido por 3, 200. Tá claro? Se você pegar 200, ó, 1 hora é 60 minutos. 2 horas é 120. 3 horas é 180. Tá entendendo? Então, se você não entendeu o que eu fiz, pega 30 sobre 9, multiplica por 60. Quando você pegar 30 nonos, multiplicar por 60, você vai encontrar 200. Sabe por que você está falando para multiplicar por 60? Porque 1 hora tem 60 minutos. Só isso. Beleza? Então, 30 nonos vezes 60. 30 vezes 60 dividido por 9 vai dar 200. 200 o quê? Minutos. Vamos pensar? 1 hora tem 60 minutos. 2 horas tem 120. 3 horas tem 180. Então, 200, 3 horas tem 180 minutos. Só que aí vai sobrar o quê? 20 minutos. Então, 3 horas e 20 minutos é a mesma coisa que 200 minutos. Tá claro? Perdoa aí se eu confundi um pouco a sua cabeça. Vamos olhar essa questão. Para um grupo de crianças comprar uma bola de futebol, cada uma contribui com R$42. Presta atenção que essa questão aqui ela é boa. E a maioria tem dificuldade. Se o grupo tivesse mais 3 crianças, então cada um contribuiria com 28. Qual é o preço da bola? Primeira pergunta que você faz para o problema. Eu não sei o número de crianças. Sabe não? Chama de X. Então vamos colocar aqui crianças. E aqui a gente tem o dinheiro. Eu sei quantas crianças que são? Não. Então eu chamo de X. Então, para X crianças, para um grupo de X crianças, a contribuição vai ser quanto? 42. Se o grupo tivesse mais 3 crianças, ou seja, X mais 3, cada uma vai contribuir com R$28. Ah, acabou? Não. Regra de 3 nem sempre multiplica cruzado. Você já viu, tem problema que multiplica cruzado e tem problema que não multiplica cruzado. Problema que multiplica cruzado é problema que é diretamente proporcional. Problema que não multiplica cruzado, no método que eu resolvo, são problemas inversamente proporcionais. Só que é só a gente pensar. Se você parar para pensar, você tem que analisar aí, ó. Você tem que pensar. Você tem um grupo e esse grupo de crianças contribui com R$42. Se aumentar o número de crianças, a contribuição vai ser menor. Você está vendo? Quando aumentou o número de crianças, cada uma vai contribuir com quanto? Pensa bem. Cada uma vai contribuir com 28. Então, quanto mais crianças você tem, menos dinheiro
cada uma dá. Então, significa que o problema é inversamente proporcional. Então, o que a gente faz? Multiplica reto. Então, vai ficar aqui, ó, 42x é igual a 28 e multiplica x mais 3. Beleza? Como que a gente faz isso? A gente vai fazer assim, ó, 42x é igual a 28x. Aí a gente vai multiplicar 28 vezes 3 também. Tá claro? Eu vou colocar aqui, ó, 28 vezes 3. Aí a gente passa o 28 para o outro lado, vai ficar aqui, ó, 42x menos 28x, que é igual a 28 vezes 3. 3 vezes 8, 24, vai 2, aqui vai dar 84. 42 menos 28 vai dar 14. Então, isso aqui vai dar 14x, que é igual a 84. 84 dividido por 14, a resposta que a gente vai encontrar é 6. Ou seja, ele está perguntando qual é o preço da bola. Tá vendo? Aí ele está perguntando, tá vendo? Então, cada um, qual é o preço da bola? Então, o preço da bola que a gente está querendo vai ser quanto? Quando eu encontrei 6, só um pouquinho. Quando eu encontrei 6, 6 é o quê? 6 seria o total de crianças. Então, 6 crianças, cada uma contribuiria com R$42. Ah, X é o número de crianças. Cada uma contribuiria com R$42. Então, você vai fazer 6 vezes 42, a resposta, você vai fazer 6 vezes 42. Então, a resposta que a gente vai encontrar é 200. Aqui eu fiz o cálculo, 252. Entendeu? Esse x igual a 6 é o total de crianças. Aí eu volto no problema para interpretar o problema. Tranquilo? Olha esse problema. 10 pedreiros fazem um muro em 10 horas. Separar grandezas. Muro, você tem pessoa e você tem tempo. Perdão, muro não. Pessoas. Então, vou colocar aqui pessoas e a gente tem o tempo. Quantos pedreiros? 10 pedreiros. Beleza? E eles demoram quantas horas? Eles demoram 10 horas. Então, 25 pedreiros fazem o mesmo muro em quantas horas? 10 pedreiros gastam 10 horas. 25 pedreiros vai gastar mais tempo ou menos tempo? Separei as grandezas, que é pedreiros e horas. Agora eu vou pensar. Será que as grandezas... Por quê? Por que toda hora eu falo eu vou pensar? Pelo amor de Deus, regra de 3 nem sempre multiplica cruzado. É isso que você tem que entender. Os alunos rolinha, ele monta a regra de 3 e sai multiplicando cruzado. Você não pode fazer isso. Você tem que analisar se as grandezas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Beleza? Agora a gente pensa. Se 10 pedreiros gastam 10 horas, 25 pedreiros vai acabar mais rápido? Sim ou não? Sim. Se eles vão acabar mais rápido, eles vão gastar mais tempo ou menos tempo? Menos tempo. Logo, o problema é inversamente proporcional. Então, você multiplica reto. Então, o que você faz? 25x é igual a 10 vezes 10, que é 100. X é igual a 100 dividido por 25, 4. Ou seja, 25 pedreiros vão estar gastando 4 horas. Por quê? É mais gente trabalhando para construir um muro. Mais rápido o muro vai acabar, menos tempo vai gastar. Beleza, pessoal? Finaliza essa questão, finaliza esse vídeo com essa questão. Uma torneira que jorra 5 litros de água por minuto enche um tanque em 6 horas. Então, você tem aqui, em quanto tempo 2 torneiras iguais encherão o mesmo tanque? Você tem torneira e você tem tempo. Então, eu vou colocar aqui TO de torneira e TE de tempo. Uma torneira gasta quanto tempo?
gasta 6 horas. Israel, mas ele me deu 5 litros de água por minuto. Pois é, essa informação você não precisa usar. Nem toda informação você vai usar. Só que você fala assim, mas como que eu vou saber isso? Só fazendo muito exercício. Na maioria das vezes você usa, mas não significa que é sempre. Uma torneira, então, enche o tanque em 6 horas. Só que ele está falando em quanto tempo 2 torneiras iguais. Então, você tem, se você usar 2 torneiras, quanto tempo você vai gastar? É só você pensar. Se uma torneira enche em 6 horas, 2 torneiras vai encher mais rápido ou mais devagar? Vai encher mais rápido. Vai gastar mais tempo ou vai gastar menos tempo? Vai gastar menos tempo. Então as grandezas são inversamente proporcionais. Aí você não multiplica cruzado, você multiplica reto. Então você vai ficar aqui, ó, 2x, 1 vezes 6 é 6, perdão aqui. Então x é igual a 6 dividido por 2, 3, ou seja, 2 torneiras vão gastar a metade do tempo. Tranquilo, pessoal? Gostou? Deixa um joinha, seu like, comentário, fala aí se ajudou você nesse processo de aprendizado, ok? Então tá bom. Espero ver vocês aí no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Falou, moçada bonita.